Meu caro Paulo Portas, Presidente do CDS-PP e Vice-Primeiro-Ministro, cumprimento também o Presidente da Câmara de Mafra, que aqui está connosco, o Helder, e nele todos os que aqui de Mafra quiseram estar presentes naquele que é o nosso primeiro almoço, comício oficial de campanha, porque ela oficialmente arranca hoje. Hoje, portanto, esta coligação, o CDS-PP e o PSD, que nestes 4 anos se uniram para salvar Portugal, apresentam-se também aos portugueses com um passado muito claro e com um presente que hoje nos permite sonhar mais alto, com os pés no chão, mas ambicionar mais para todos os portugueses, porque não há dúvida, hoje nós podemos fazer mais pelo nosso país e pelo nosso futuro. Este, portanto, começa a ser o dia, o primeiro dos dias da campanha oficial em que precisamos, sobretudo, de falar do futuro. O passado não nos envergonha. Nós soubemos o que fizemos pelo passado. Fizemos o suficiente para que este domingo, ao contrário do que acontece noutro país, não tivéssemos de estar a fazer 2 eleições no mesmo ano para escolher o 6º governo que haveria de gerir o 3º programa de austeridade para os próximos anos. Deixem-me dizer-lhes, eu não sei o que se vai passar nas eleições da Grécia hoje, mas sei uma coisa. Sei que os próximos 3 anos na Grécia, infelizmente, vão ser anos de muitos sacrifícios e de muita austeridade para os gregos, mas os próximos 4 anos em Portugal vão ser anos de crescimento da economia, de crescimento do emprego, de autonomia para Portugal e de liberdade para os portugueses. E isso deve-se a 2 circunstâncias. Deve-se, em primeiro lugar, ao facto de termos sabido, no Governo, desenhar uma estratégia que só tinha um objetivo fundamental: acabar com o memorando e criar um futuro diferente para o país. Não vacilámos nisso e fizemos bem. Mas deve-se a uma outra circunstância, ao facto de a esmagadora maioria dos portugueses querer exatamente a mesma coisa. Foi por isso que nós fomos bem-sucedidos. Não basta num país haver um governo que tenha uma estratégia e que sabe o que quer. Para que isso tenha significado, têm os cidadãos, o país, de desejar que essa estratégia possa ser bem-sucedida. Não tenham dúvidas. Nós podemos ter a maioria no Parlamento, e tivemos. Podemos ter uma estratégia clara, e temos. Mas se cada um dos portugueses não se identificar com esse objetivo, independentemente de ter votado em nós ou não ter, porque para os portugueses a vida não é preto e branco, a vida não se mede pelo cartão partidário. Para a maioria dos portugueses, o que interessa é quem salvaguarda o futuro, quem melhor responde pelo futuro, porque cada português vota a olhar para a sua situação, mas também a olhar para a situação de todos os outros compatriotas, para a situação de todo o país, de todos os portugueses. Se nós não tivéssemos tido esse apoio e esse empenho
de todo o país, então a nossa estratégia determinada não teria produzido os mesmos resultados. E hoje é preciso dizer, foi porque os portugueses fizeram ouvidos moucos àquilo que dizia a oposição que nós conseguimos chegar aqui hoje e dizer a Portugal: voltamos a ser livres e podemos sonhar melhor para o futuro. Trabalhámos muito para que esse futuro tivesse hoje uma perspectiva diferente. Nós trabalhámos, por exemplo, para que o novo ciclo de fundos europeus estivesse dirigido à nossa economia e às nossas empresas. Pela primeira vez desde que estamos na União Europeia, a maior parte do dinheiro que vem de Bruxelas não irá para grandes obras públicas, não irá para financiar a despesa do Estado, que é não reprodutiva. Pela primeira vez, a maioria dos fundos europeus que vêm, portanto, de Bruxelas, através do Portugal 2020, estará à disposição das pequenas e médias empresas para que elas possam ter pessoas mais qualificadas, mais inovação, para que possam exportar mais, para que possam crescer, para que possam oferecer uma perspectiva de crescimento, agora ainda mais vigorosa para Portugal nos próximos anos. E se já conseguimos crescer nestes 2 anos, apesar das circunstâncias difíceis que deixámos para trás, imaginem o que não podemos crescer nos próximos anos, agora que temos os instrumentos para poder crescer ainda mais. Por outro lado, nesse futuro, em que temos, portanto, de exportar mais, de produzir mais, de aumentar os rendimentos dos portugueses, de pôr a economia ainda a funcionar melhor, nós não podemos ser complacentes com as responsabilidades que o Estado tem na área social. Eu sei que não olhamos para o futuro com a mesma preocupação que tivemos de enfrentar o passado. Quando nos deixaram a crise para gerir, deixaram-nos também a preocupação de atender e responder à emergência social. E fizemos-lo. Fizemos-lo com a maior equidade possível, numa parceria grande com as instituições de solidariedade social, colocando meios financeiros adequados para que as pessoas, no meio da crise, tivessem tido o apoio, a almofada que era necessária para manter a coesão, para evitar o pior. Não é essa a perspectiva que temos nos próximos anos? Nós colocamos em 4 anos quase 1.000 milhões de euros no programa de emergência social. Mas, felizmente, os próximos anos não são anos de emergência social, podem ser anos de desenvolvimento social. E o dinheiro que gastámos na emergência, agora podemos gastar para fazer o desenvolvimento social do que o país precisa. Procurando também reforçar a nossa coligação, não a dos 2 partidos, mas aquela que tem de existir entre o Estado e a sociedade civil, entre os serviços públicos e as instituições de todo o setor solidário. Sabem que o setor solidário, nestes últimos anos, não só valeu a muitos portugueses com dificuldades, com o nosso apoio, como foi ele próprio uma mola do nosso crescimento. Em termos líquidos, a chamada economia social criou mais de 50 mil postos de trabalho em Portugal. E todos os dias responde a mais de 500 mil de portugueses carenciados que precisa de ajuda. Esse setor social precisa de ser um verdadeiro parceiro para que agora, nos próximos anos, à medida que a emergência desaparece,
nos possa auxiliar a criar melhores condições para combater as desigualdades sociais. Não me refiro apenas às desigualdades que hoje existem porque no passado as coisas funcionaram pior. Querem um bom exemplo dessas desigualdades? Eu digo-vos, não é invulgar às vezes ser abordado na rua por pessoas que me perguntam: conseguia o senhor viver com 270 euros de pensão ou com 350 euros de pensão? E penso eu, com os meus botões, nós que atualizamos sempre as pensões mínimas que os outros congelaram, nós que procuramos, portanto, preservar do esforço que todos fizemos nos tempos de maiores dificuldades, não mexendo nessas pensões, para que as pessoas pudessem pelo menos ter essa segurança, não deixo de me perguntar como é que em 41 anos de democracia o nosso Estado Social não foi capaz de dar uma perspectiva de futuro, e neste caso de presente hoje, a pessoas que trabalharam tantos anos, com tantas dificuldades, e que hoje só podem ter essas pensões, não porque a Segurança Social as pague com as contribuições que são pagas todos os meses, mas que as pague com os impostos dos portugueses, solidariamente, para que eles possam ter essa pensão que a Segurança Social não lhes podia garantir. Esta é uma injustiça que nós temos em Portugal, mas é uma injustiça que foi construída durante muitos anos. Mas sabem qual é a maior injustiça que pode acontecer? É aqueles que hoje descontam para que os nossos aposentados recebam as suas pensões, no futuro poderem não ter a certeza de vir a receber as pensões a que têm direito. Por isso tenho dito, no futuro, nós temos de ter uma reforma da Segurança Social que crie confiança entre todos aqueles que são hoje pensionistas, mas todos aqueles que, sendo hoje ativos, amanhã hão de ser pensionistas e que não hão de estar à espera, com certeza, de revisões da Segurança Social para que a sua pensão possa ser diminuída. O que querem é ter a certeza que aquilo que estão a descontar corresponderá à pensão que hão de vir a receber no futuro. Por isso, como dizia o Dr. Paulo Portas, o que é grave não é hoje o maior partido da oposição vir dizer que é preciso arranjar novas fontes de financiamento para a Segurança Social. Claro que é preciso arranjar novas fontes de financiamento. O grave não é o principal partido da oposição dizer que defende que haja um maior escrutínio nas prestações que são pagas pela solidariedade dos impostos. Sabem qual é o mal? É ter vergonha de dizer, esconder-se atrás de uma medida para não dizer quais são essas prestações, quem são as pessoas que terão menos dinheiro pago pela Segurança Social solidária caso a sua medida andasse para a frente. Nós demos a cara no passado por muitas medidas difíceis que preferíamos não ter tomado, mas nunca na vida nos envergonhámos nem virámos a cara quando tivemos de defender o futuro do país. Nem quando as eleições estavam à porta. Mas se o futuro tem de trazer aos atuais e aos futuros pensionistas mais confiança, mais certeza, então uma reforma tem de ser alcançada. E nós iremos fazê-la. Iremos fazê-la em concertação social e iremos procurar no principal partido da oposição quem possa dar a cara por essa reforma,
não para fazer um acordo com o governo da coligação, mas para fazer um acordo com Portugal, porque é Portugal que precisa dessa reforma. Mas o Estado Social é mais do que a segurança social. O Estado Social é também ter o Estado a pagar a horas nos hospitais, a pagar a horas no sistema educativo, a tratar com mais justiça todos aqueles que devem beneficiar das nossas instituições sociais. Nós, nos próximos anos, como disse, se queremos defender um combate sem tréguas às desigualdades, teremos também de reforçar as instituições públicas, nomeadamente na área da saúde, como temos feito, na área da educação, como temos feito também. Dou-vos só 2 exemplos. Na educação, há quantos anos o Estado, não é nos últimos, o Estado, todos os anos, contrata professores de que precisa, mas que dispensa quando chega ao final do ano letivo. Lembram-se, com certeza, todos os anos, das estatísticas de emprego em agosto, registarem o aumento do desemprego, que corresponde ao facto de muitos milhares de professores concluírem o ano letivo, inscreverem-se nos centros de emprego, para depois o Estado os voltar a contratar para mais um ano escolar. E esses professores, que estão há mais de 5, 10, 15 anos nessa condição, por estarem nessa condição, nunca sabem o que lhes pode acontecer no ano a seguir, mas sabem que, se ficarem colocados, ganharão menos do que os colegas que estão vinculados no quadro do Ministério da Educação para fazerem exatamente o mesmo. E nós o que é que fizemos? Pela primeira vez em Portugal, vinculamos 4.000 professores ao Ministério da Educação. 4.000 professores que passaram a poder saber o que lhes acontece em cada ano e não ser discriminados negativamente. E fizemos uma outra coisa. Cumprimos uma promessa de um governo socialista de 2005. Fazer 12 anos de escolaridade obrigatória em Portugal. Este ano, pela primeira vez, tivemos jovens que terminaram o 12º ano de 12 anos de escolaridade obrigatória. E foi por isso que tivemos mais 11% de jovens colocados no ensino superior relativamente ao ano anterior, acedendo assim a mais conhecimento, a melhor formação e a olhar para o futuro com mais otimismo. Mas o Estado Social não é só educação e não é só saúde. Deixem-me dizer, porque estamos numa região que, além de ter tido nestes anos um reforço de equipamentos sociais na área da saúde e na área da educação, teve também, porque já é público, a notícia de que na área da cultura nós finalmente vamos poder resolver um problema muito antigo e que ameaçava um dos elementos mais prestigiados do nosso património, que é o Convento de Mafra e os Carrilhões de Mafra. É verdade. Nós temos aqui o Jorge Barreto Xavier connosco, que é o Secretário de Estado da Cultura. É importante recordar que nestes 4 anos a política social também se fez dentro da área da cultura. E nestes 4 anos tivemos o maior movimento de que há memória de classificação de património cultural em Portugal, que é uma das nossas riquezas e que pode estar ao serviço do crescimento da economia e do crescimento do turismo. Mas tivemos também a nova lei do cinema, que desbloqueou pela primeira vez um apoio significativo na área do audiovisual e que pôs finalmente as nossas
televisões a passar produção nacional devidamente financiada no país. E tivemos também, para todos aqueles que são os autores e que ano após ano veem degradadas as condições do reconhecimento económico efetivo do seu trabalho cultural, nós revimos as condições de gestão dos direitos de autor, mas fizemos a nova lei da cópia privada que permite que esses autores vejam melhores defendidos os seus interesses e os seus direitos para o futuro. E é assim que tem de continuar para o futuro. Nós queremos aproveitar bem todas as oportunidades que soubemos construir. E isso é demasiadamente importante. Ontem já o referi, quero voltar aqui a dizê-lo. Nós hoje, felizmente, temos boas condições em Portugal porque lutámos muito para as ter. Mas beneficiamos também de uma conjuntura externa particularmente favorável. É o preço do petróleo, é o preço do euro, que está mais competitivo, é o Banco Central Europeu, que ajuda aqueles que se ajudam a si próprios e que são disciplinados a ter mais taxas de juros mais baixas. Estas condições são particularmente favoráveis. E nós sabemos que os países, quando verdadeiramente olham para o futuro e não apenas para o ano seguinte, os países que não andam, portanto, aos solavancos e que sabem o que querem para o futuro, sabem que as condições extremamente favoráveis vão e vêm. E nós temos de saber crescer e temos de saber ser mais concretos na criação de emprego e em oportunidades de ter um país mais justo, quer as condições sejam mais favoráveis, quer sejam menos favoráveis. Nós temos de olhar para o futuro, sabendo que temos de estar preparados para os melhores e para os menos bons momentos. Sabem que no passado, desde que entramos na União Europeia, houve quem tivesse avisado. Não se deve gastar tudo o que se tem. É quando a economia está melhor que nos devemos preparar melhor para o futuro. E são aqueles que se preparam melhor para o futuro, aqueles que enfrentam a incerteza que o futuro sempre traz, da melhor maneira. E que quando os outros imprevidentes andam aflitos, aqueles que se prepararam continuam o seu caminho. E esse é o meu sonho para Portugal. Aproveitar estas eleições para que Portugal diga ao mundo que o que construímos nestes anos não foi uma obra do acaso. Resultou da nossa vontade. Fomos nós que quisemos salvar Portugal. Não foi a Troika que quis salvar o país. Nós é que quisemos salvar Portugal. E nós não queremos que Portugal volte a ser apanhado por circunstâncias dessas. E isso só depende da nossa vontade. Se realmente temos essa ambição, a ambição de não dar oportunidades a quem já provou que não as merece. Se nós realmente queremos acabar com estes ciclos de vai e vem, de irresponsabilidade, que obriga a cada passo a pedir ajuda externa para fazer austeridade, para depois endireitar e estragar no dia seguinte, se nós queremos mesmo acabar com essa velha política, com essa demagogia barata, de gente que só pensa em si próprio e no ano seguinte e na eleição seguinte, em vez de pensar como deve, com responsabilidade, no futuro de todo o país, no longo prazo, então, nestas eleições, nós temos de fazer essa escolha
de romper com esse passado de miséria, porque esse sim foi um passado de miséria, e inequivocamente, claramente, criar condições para que a escolha que queremos fazer possa governar Portugal e governar sem radicalismo e governar com estabilidade. Recusar a demagogia e confirmar a responsabilidade está na vossa mão. Está na mão de cada português. É isso que se joga nas próximas eleições. Não é saber se se premia ou se se penaliza aqueles que mostraram bons resultados ou aqueles que no passado nos trouxeram a recessão. O que está em causa não é nós ou eles. O que está em causa é o país, o futuro do país. E esse hoje escolhe-se confirmando aquilo que nós achamos que é a nossa visão para Portugal e que é a que melhor serve aos portugueses. Responsabilidade, crescimento e liberdade, que é aquilo que precisamos para ser mais justos, mais prósperos e, portanto, ainda mais reconhecidos, com mais credibilidade. Quanto mais credibilidade, mais haveremos de crescer no futuro, com justiça social. E viva toda a Zona Saloia e viva Portugal!